meus queridos irmãos, bom dia, que Deus continue te abençoando hoje e sempre, que Deus possa engrandecer a obra dele, que Ele possa fazer a obra dele na sua vida e que você continue sempre nos caminhos dele. Eu sou o pregador João Antônio e hoje eu vou trazer uma mensagem de fé, de esperança, uma mensagem que vai tocar o nosso coração para que nós possamos sempre refletir sobre todas as nossas decisões, sobre tudo aquilo que nós tomamos a decisão. E hoje eu vou falar sobre o nosso papel. Qual deve ser o nosso papel na nossa vida cristã? Qual o papel de Deus em nossa vida? Qual o papel Ele deve exercer sobre a vida daqueles que creem no nome dEle? Mas antes de começarmos, eu peço que você se inscreva no meu canal e compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Isso é muito importante para que você sempre receba os meus vídeos aí na sua casa, no meu canal do YouTube. Eu posto os vídeos de segunda a sexta-feira, de segunda a sábado, 7 horas da manhã e 7 horas da noite, tá bom? Então fique ligado todas as vezes que eu colocar um vídeo novo aqui no YouTube, tá bom? Então vamos começar a mensagem de hoje. Meus irmãos, como eu já disse, hoje eu vou falar sobre o papel, o qual deve ser o nosso papel na nossa vida cristã. Qual a função que Deus nos designou? Nós às vezes invertemos os papéis. Como o próprio nome já diz, o Senhor é Deus. Deus ele deve ocupar essa posição na nossa vida. E muitas vezes nós colocamos outras coisas na frente de Deus. Coisas que nós achamos e colocamos na frente de Deus se tornam idolatria, se tornam deuses para nós. Não pense você que a idolatria é só adorar a falsos deuses. Não. É também adorar tudo aquilo que você coloca na frente. Coloque em primeiro lugar de sua vida que não é o melhor, que não seja o Senhor. Muitas vezes nós invertemos o papel das coisas. Às vezes nós esquecemos de quem é aquela determinada função. Qual é a função de cada pessoa no reino espiritual. Esquecemos que Deus deve exercer o papel de dono da nossa vida e deve exercer o papel dele. E nós devemos exercer o nosso papel. O papel de Deus é organizar a nossa vida. O papel do Senhor é nos salvar primeiramente. Mesmo sem nós merecermos, Ele nos dá a salvação. Esse foi o papel que Ele mesmo estabeleceu. É a meta que Ele conseguiu bater. Ele conseguiu nos dar salvação, perdão dos pecados, conseguiu nos dar bênçãos mesmo sem nós merecermos. Deus ele nos dá e nos concede bênçãos. Quando nós estamos assim em pecado, Ele mesmo assim nos dá bênçãos. Porque esse é o papel do Senhor, é abençoar todas as pessoas. E a Bíblia diz que mesmo aqueles que não adoram o Senhor, Ele abençoa. Para você ver o tamanho do amor que Deus tem por você. Então, esse é o papel de Deus. É abençoar, o papel de Deus é cuidar de nossa vida, mesmo daqueles que não seguem a Ele. Deus ele sempre dá a oportunidade das pessoas aceitarem a Ele, aceitarem a Cristo como Salvador, o seu Filho que veio ao mundo para nos perdoar de todo pecado. Deus, Ele faz muito bem esse papel. Quantas oportunidades Deus dá antes da nossa morte de conhecer a Cristo. Ninguém pode dizer que Deus é injusto. Deus ele sempre nos dá a oportunidade. Agora basta a nós aceitar a Cristo como Salvador na primeira, pois pode ser que Deus não nos dê outra oportunidade. Todos nós, um dia, fomos chamados para a redenção, para o perdão dos nossos pecados. Mas quando nós deixamos outras coisas ocuparem o lugar de Deus em nosso coração, nós estamos fazendo com que esse objeto de adoração, ou seja, esse objeto, esse ato de adorar, ou de colocar esse objeto ou sentimento na frente da sua vida, você está invertendo o papel de Deus, você está colocando outra coisa, outro objeto, outro sentimento, outra emoção na frente de Deus. Está substituindo Deus por esse sentimento, por esse objeto.
por esse ato. Então você está colocando Deus em segundo plano e você está invertendo o papel que Deus deve exercer na sua vida. E se você não deixar Deus exercer o papel de Deus na sua vida, como você vai receber as bênçãos, as maravilhas que Ele nos dá, a paz de espírito? Muitas pessoas não recebem as bênçãos de Deus porque não deixam Ele ser Deus da vida delas. Quantas pessoas por aí dizem que Deus não nos dá bênçãos, as bênçãos que ela pede em oração, mas ela não deixa que Deus haja na vida dela, ela não deixa que Deus seja o dono da vida dela, mas deixa Deus em segundo plano, deixa Deus em outro lugar, ocupando outro papel que não é o dele. O papel de Deus é ocupar o centro da nossa vida, e Ele nos dá a oportunidade de nós agirmos assim, que essa é a nossa função. Você deve estar se perguntando se o papel de Deus é assumir o dono da assumir a frente da nossa vida e ser o dono da nossa vida. Qual é o nosso papel? O nosso papel deve ser que quando Ele nos chama, quando Ele nos chamar para assim aceitar a Cristo como Salvador, para que Ele entre na nossa vida e governe a nossa vida, o nosso papel é aceitar e cultivar essa semente do Evangelho que nasceu em nosso coração. Nós devemos cultivar e assim deixar Deus ser Deus da nossa vida. Deus, Ele quer ser Deus da sua vida agora, mas muitas vezes você não deixa, e Deus não vai fazer nada forçado. Deus não vai te forçar a nada. Basta você aceitar a Ele como dono da sua vida e como Deus da sua vida. O nosso papel é esse, é deixar Deus ser Deus da nossa vida. E também a Bíblia nos deixa algumas orientações sobre qual é o nosso papel na área espiritual. São 3 textos que eu quero ler com os irmãos em sequência. Se você puder, leia comigo esses 3 textos em sequência e perceba em cada detalhe desses versículos qual é o nosso papel na nossa vida espiritual. Vamos ler. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amém, meu irmão? Essas são algumas das funções que nós devemos exercer na nossa vida, no reino espiritual. Esse é o papel que Deus nos dá. E há muito mais coisas que nós devemos fazer. Eu escolhi essas porque são as principais. Nós devemos anunciar o Evangelho aos nossos irmãos, para que assim eles possam se converter a Cristo e assim nós conseguimos uma alma para Cristo. E Deus sempre nos concede e sempre nos capacita para isso, pois Jesus disse que nós não devemos nos preocupar todas as vezes que nós formos testemunhar dele, porque o Espírito Santo irá nos dizer tudo o que nós devemos falar na hora. Então não fique sempre dando desculpas para não pregar. Você pode não pregar na internet, não pregar em nenhuma igreja, não fazer um seminário, mas você pode evangelizar, falar de Jesus para as pessoas, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar as vidas que você evangelizar, para a honra e glória dele. Nós devemos ajudar os nossos irmãos, devemos amá-los e desejar sempre o bem deles. A pessoa que ama deseja o bem, a pessoa que ama faz de tudo para ver o outro feliz. E é isso que nós devemos fazer também, mesmo que seja muito difícil. Deus espera que nós possamos agir com amor para com nossos irmãos, pois o amor supera tudo. É isso que diz a palavra do Senhor. Nós devemos, como eu já disse, deixar Deus ser Deus na nossa vida. Deixar que o Senhor ocupe a posição que é dele. O papel dele. Devemos deixar Deus cumprir o papel de protagonista da nossa vida. Como eu já disse, nós devemos ajudar e amar os nossos irmãos. Deixar Deus ser Deus. Anunciar o Evangelho. E nós devemos levar a nossa cruz.
Levar a nossa cruz significa que nós devemos sempre pagar o preço da fé. Nós vamos ser humilhados, vamos ser totalmente injuriados pelo nome de Jesus. Jesus disse que bem-aventurado aquele que sofre por causa do meu nome. Então, se você está sofrendo, não fique com medo, pois você é bem-aventurado, ou seja, você é abençoado por Jesus. Então, devemos tomar a atitude de tomar a nossa cruz diariamente, de pegar a nossa cruz e sempre decidir caminhar com Jesus todos os dias, pagando o preço da fé. Amar ao próximo como a nós mesmos. E também, uma coisa essencial, além de outras que eu não vou falar aqui, pois senão faltaria tempo para dizer todo o nosso papel, qual o papel que Deus nos deu. Esses são os papéis principais, são aquelas funções que Deus nos deu. E Deus também tem muitas outras funções, além de ser o dono da nossa vida. Ele nos abençoa, Ele nos dá saúde, alimento, Ele provê tudo para nós. Mas uma das coisas mais importantes que nós devemos ter também é que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E quem ama a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas, deixa Ele governar a sua vida. Deixa Ele governar a sua vida a partir do momento que Ele reconhece que Deus ele deve ser o centro da nossa vida e o centro do nosso entendimento. Tudo deve passar pela aprovação do Senhor. Então agora pare para refletir agora. Será que nós temos exercido o papel que Deus nos deu? Será que essas funções, esses papéis que Deus nos deu, será que nós estamos exercendo eles na nossa vida? Porque Deus sim age e faz tudo para o bem da nossa vida. Deus, Ele sempre, escute isso que eu estou te dizendo agora, Deus, Ele sempre cumpre o seu papel. Somos nós que não cumprimos o papel e queremos mudar o roteiro da história. Então deixe Deus ser Deus da sua vida. Anuncie o Evangelho. Ame e ajude seus irmãos. Leve a sua cruz. Ame ao seu próximo. Ame a Deus sobre todas as coisas. E eu sei que muitas vezes nós não fazemos isso. Eu também sinto dificuldade em fazer muitas dessas coisas, muitos desses papéis, assim como você também sente. Mas eu tenho certeza que Deus está comigo. E eu tenho certeza que nós, quando nós orarmos a Deus, pedindo para que Ele nos ajude, Ele irá nos ajudar a cumprir todos esses requisitos, todos os papéis que Ele nos deu. Anunciar o Evangelho, ajudar os nossos irmãos, deixar Deus ser Deus. Nós devemos levar a nossa cruz e nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Se nós fizermos isso, nós estaremos cumprindo os papéis que Deus nos deu. E isso é uma bênção, cumprir a ordem do Senhor na nossa vida. Eu tenho certeza que a partir do momento em que nós fizermos todas as tarefas, não perfeitamente, pois nós somos pecadores, mas de toda a nossa força e do nosso entendimento, Deus Ele vai abençoar a nossa vida. Amém? E agora eu quero orar por você. Se você puder, feche seus olhos agora. E eu quero orar por você. Vamos orar, eu vou orar pela sua família, pela sua casa, por tudo que você tem. E eu vou orar também para que nós possamos sempre agir e exercer o nosso papel e não ficar querendo colocar e exercer qual é o papel de Deus, pois Deus já tem o papel dele, Deus já tem os papéis dele e nós devemos exercer o nosso papel, o papel que Ele nos deu, a ordem e nos determinou. Amém? Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Ó, meu Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor já tem feito. E eu louvo a Ti, pois só o Senhor deve ser exaltado sobre tudo e sobre todas as coisas da face da terra. Ó, Senhor, eu louvo a Ti porque muitas vezes nós queremos, Senhor, ser o Deus da nossa vida. Nós queremos governar a nossa vida com o nosso próprio entendimento. Mas a palavra de Deus diz que o nosso coração é inclinado ao mal, que o nosso coração é enganoso. E ó, Senhor, todas as vezes que nós colocamos outra coisa, outro objeto, outro sentimento, outro prazer, que não seja o Senhor na nossa vida como primeiro lugar, que o Senhor possa nos perdoar, meu Pai. Perdoe os nossos pecados, Senhor.
Ó meu Pai, eu peço que o Senhor sempre possa nos capacitar a fazer todos esses papéis e essas funções, essas tarefas que o Senhor nos ordenou, meu Pai. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito. E eu peço a inspiração do Teu Espírito Santo para cumprir essas ordens, pois sem o Senhor, eu e o meu irmão não somos nada. Nós sabemos que só Tu, somente o Senhor, deve ser o primeiro lugar e deve ser Deus da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvo a Deus pela sua vida. Louvo a Deus por você estar aqui mais uma vez comigo. Eu peço que você se inscreva no meu canal e compartilhe essa mensagem. E ative o sininho das notificações, clicando em todas, para que você receba as notificações todas as vezes que eu colocar um vídeo novo aqui no YouTube. Eu peço agora, agradeço aos irmãos pelo compartilhamento também. E agora minhas orações estarão com vocês, tá bom? Muito obrigado pelas orações, pelos elogios, pelas críticas. Que Deus te abençoe hoje e sempre e que Ele possa engrandecer o nome dele da sua vida. Amém? Deus abençoe. Um forte abraço.